Já tínhamos falado anteriormente sobre histórias que as pessoas comentavam, falavam sobre o espaço, mas que na verdade eram mitos, não eram verdade. E isso eu chamei de mitos do espaço. Mas há outras histórias que as pessoas repassam e não é bem assim. Essa é a parte 2 do mitos do espaço. Um dos maiores mitos a respeito é quando dizem que o projeto Apollo consumiu entre 20% e 25% do orçamento federal dos Estados Unidos. Não foi bem assim. Na época, em 1969, no envio do projeto da Apollo 11, foram gastos 4,2 bilhões de dólares, o que equivaleu a 2,31% do orçamento federal. Apenas 2,31%. Atualizando para valores de hoje, seria em torno de 28,8 bilhões de dólares. Prestem bem atenção nesse número. E já o maior orçamento foi em 1966, que foram gastos 5,9 bilhões de dólares, que equivaleu a 4,41% do orçamento federal dos Estados Unidos. Atualizando para valores de hoje, daria 45,9 bilhões de dólares. Atualmente, a estimativa da verba da NASA de 2018 foi de 19,5 bilhões de dólares. Isso dá 0,47% do orçamento federal. A NASA não gastou tanto assim. Muito mais se gasta em termos de trilhões de dólares com equipamentos bélicos e transporte de tropas e, enfim, sustentar guerras é bem mais caro. Outra historinha corrente é que dá para ser visto a Grande Muralha da China do espaço. Não dá. A verdade é que a Grande Muralha da China tem uma largura média de 7 metros de comprimento. Não 70, não 700. 7 metros. Dá mais ou menos umas 3 pessoas com os braços abertos e só. E assim mesmo deve ser levado em conta as paredes. Não é tão grande assim. Infelizmente, não dá para ser vista do espaço. Apesar de ter um comprimento, levando em conta todas as ramificações, de 21.196 quilômetros, a Grande Muralha da China, começando a ser construída lá para o sétimo antes da Era Comum, ou antes de Cristo, dependendo como você gosta de se referenciar, ela se tornou uma grande muralha e sem sentido nenhum. Tinham medo de evitar algumas invasões essas que não ocorreram. E, como manter isso era caro, acabou não adiantando nada durante as invasões mongóis. Ou seja, o cara gastou dinheiro e esforço humano à toa. Pense bem, qual é a cor do Sol? Você está acostumado a pensar que o Sol é amarelo, mas ele só é amarelo visto da Terra e assim mesmo não muito. Convencionou-se que ele é amarelo. O que nós vemos é apenas uma ilusão de ótica, porque a luz, quando atravessa a camada da atmosfera, ela muda de direção e comprimento de onda e frequência. Por isso que ela muda de cor. É a mesma coisa quando você vê o mar. O mar, ele, na verdade, a grande camada de água ela é azul por causa da absorção. O que você não nota com um simples copo d'água, porque a luz não absorve tanto assim, só em grandes camadas. Como você tem uma grande camada de ar que envolve a Terra, a atmosfera, essa luz ela muda de direção e por isso ela parece que é amarelada e se tornando vermelha assim que o Sol se põe. Mas, na verdade, o Sol é branco. As estrelas elas são classificadas pelas suas temperaturas. Estrelas frias elas têm a tendência a ter uma coloração marrom ou avermelhada. As estrelas, como são muito quentes, elas são azuis. Já o nosso Sol, com uma superfície em torno de 6.000 Kelvin, o que é muito mais baixo do que a temperatura do centro da Terra, ele é branco. Às vezes, algumas artistas têm que dar um retoque para parecer que é amarelo para as pessoas reconhecerem. Mas não, o Sol não é amarelo. Isso não é bem um mito, é como nós lidamos com as distâncias. Como nós lidamos com grandes quantidades de números. Por exemplo, você pensa que o espaço está muito longe, quando ele está relativamente perto, em torno de 100 quilômetros.
Esse é mais ou menos a média do limite de Kármán, o limite quando termina a atmosfera e começa o espaço. Para você ter uma ideia, a distância do Rio de Janeiro para Teresópolis é de cerca de 109 quilômetros. A distância do Rio de Janeiro para São Paulo é em torno de 400 e 450 quilômetros de distância. A distância da Terra até a Estação Espacial Internacional é de cerca de 340 quilômetros. Não 340 mil, não 3.400, apenas 340. Nós andamos mais de carro do que o foguete. O problema do foguete é que ele precisa queimar grande quantidade de energia para subir, para vencer a gravidade terrestre. E para isso é preciso muito combustível. Tendo muito combustível, isso gera mais massa. E ele precisa compensar essa massa com um empuxo. E quanto mais massa de empuxo, eu preciso de ter mais combustível. E isso é uma dor de cabeça dos diabos para calcular. Até que nossa eficiência em tecnologia está deixando os foguetes cada vez mais eficientes. Para vocês terem uma ideia, outra coisa de distância, os satélites GPS, o Sistema de Posicionamento Global, eles ficam a uma distância de 20 mil quilômetros. É bastante coisa e não é nada perto da Lua, que é em torno de 340 mil quilômetros. O espaço é muito vazio, muita distância. As distâncias são astronômicas. Todas essas histórias, elas repetem um pouco a nossa idiosincrasia, como nós lidamos com o mundo. Nós tentamos trazer para a nossa racionalidade números que perdem o sentido perante a nossa vida. Quando nós falamos em milhares ou milhões de anos, quando comparamos a uma expectativa de vida média em torno de 70 ou 80 anos, passa a ser bastante tempo. Quando nós vemos alturas de 100 andares muito alto, não é nada comparado ao Everest, que é mais de 8 mil metros. E mesmo o Everest não é nada comparado à Fossa das Marianas. O Everest, se você levar em conta do fundo do mar até o topo, ele ainda é mais baixo do que o Mauna Kea. Nossa necessidade de trazermos a natureza para o nosso entendimento acaba trazendo esses mitos. E é para isso que serve a divulgação científica, para explicarmos cada vez mais. Esse é André, do seu ceticismo.net.